Bem, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardando aí a entrada dos nossos colegas aí, né, que vão prestigiar essa live nossa aqui, minha e do Dr. Marden França. É um privilégio aqui, né, receber todos vocês. Desde já eu agradeço, né, a presença de todos, né, que estão aí. Eu hoje, de início, né, eu já gostaria de falar sobre o tema dessa live. O tema dessa live é o que é e para que serve o PJ Calc. É um sistema aí bem interessante de cálculos trabalhistas que a gente vai discutir sobre ele aqui. E para isso eu tenho, desde de alguns dias atrás, trazido aqui alguns profissionais, né, já renomados dos mais diversos ramos para poder discutir aqui comigo justamente sobre esse sistema e, de um modo geral também, a interface desse sistema com outras atividades aí dentro do direito. E hoje eu trago para conversar aqui comigo, e desde já agradeço o aceite do convite, né? O Dr. Marden França, que é um advogado já renomado, né? E tem um trabalho bastante interessante na área de correspondência jurídica. E isso é bastante interessante, é um tema bastante interessante. Vocês vão ver aqui toda a interface desses dois temas, tanto a parte de cálculos trabalhistas, que eu vou dialogar um pouquinho aqui também, e que o Dr. Marden França também vai trazer esse aspecto aí relativo à correspondência jurídica. Então, deixa eu convidar o Dr. Marden França aqui para ele entrar nesse nosso bate-papo aqui. Vamos aguardar aqui, ele já deve estar entrando. Olá, doutor. Opa, Tudo tá bem? me Boa ouvindo? noite. Boa noite, tá me ouvindo bem, Hugo? Então, assim, no iníciozinho estava falhando um pouquinho, parece que agora estabilizou. Tá, legal. A gente vai tentando aí, que eu Ok, tô num quartinho aqui que a conexão às vezes não é muito boa, mas vamos lá, não, vai dar tudo certo. bem. Meu também aqui. E as conexões, na verdade, por melhores que elas sejam nesse momento, a gente sempre enfrenta problemas aí. Eu estava aqui pontuando, né? Não sei se o doutor já estava escutando aí desde o início. Na verdade, eu estou aqui inaugurando, né, um ciclo aqui de conversas, de bate-papos aqui nessas lives, com profissionais, né, gabaritados aí nos seus respectivos ramos, para falar um pouquinho da interface do trabalho que eles fazem com o trabalho de cálculos trabalhistas e também relacionado ao sistema PJ Calc. E por isso eu fiz o convite, né, para o doutor, e desde o início agradeço, né, o aceite do convite. O doutor Marden França é advogado, e é uma referência em correspondência jurídica, tem aí redes sociais com muitos seguidores, o que prova, né, e demonstra o trabalho bem feito que ele vem fazendo. Então é um privilégio, né, poder fazer esse bate-papo aqui com o doutor. E desde já, né, agradecer novamente a sua presença aí e falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho que você vem fazendo também. E a gente vai discutindo aqui, bem, ao longo dessa semana ainda vou trazer outros profissionais também, contadores, calculistas, né, advogados trabalhistas também, para dialogar um pouquinho sobre esse sistema e a interface com as outras profissões, porque cada vez mais a gente tem estado num mundo multidisciplinar, né, e a gente tem que, de fato, dialogar com os diferentes conhecimentos, e conhecimento é tudo para a gente poder seguir no direito, né? Até eu falo que na faculdade a gente tem aquela impressão equivocada, né? E quando a gente chega naquelas matérias que não são muito relacionadas ali ao direito em si, a gente meio que despreza, né? Não faz muita questão. Uma aula de administração a gente não faz, não tem aquele carinho especial, né? Que a gente teria lá por um direito penal, direito do trabalho. E eu tenho certeza que o doutor tem muito a contribuir aqui justamente sobre vários aspectos, né? Marketing, gestão, né? Que eu acho que são dois pontos que você tem bastante expertise para falar, tá? Então é Legal, isso. Eu agradeço e passo a palavra aí para o doutor fazer suas considerações iniciais aí nessa nossa live. legal. Eu que agradeço aí, estou honrado de ter sido convidado por você nessa semana, né? Através aqui dessa rede social do Instagram, você me procurou e demonstrou esse interesse em realizar a live, né? Acho que nós dois nos seguimos, mas nunca havíamos conversado, né?
Então, tanto eu admirava muito a produção do seu conteúdo nas redes sociais, como sou participante também do seu canal do Telegram, mas sempre olhando com um olhar mais marqueteiro, de estar olhando realmente o que você vem fazendo, até porque a área trabalhista eu assumo que não é o meu forte, a área trabalhista. Eu acompanho, mas até mesmo na minha correspondência eu faço audiências cíveis. É claro que eu tenho advogados para fazerem as audiências trabalhistas para mim, mas eu mesmo, a minha experiência é com audiências cíveis. Então, meu olhar sempre foi bem marqueteiro para ver sempre o que você estava fazendo e um admirador do seu trabalho, que eu sei que você faz tudo praticamente, não vou dizer sozinho, né, porque você já me confidenciou que a sua esposa auxilia na toda essa produção, mas por isso já eu admiro muito o seu trabalho. E para o pessoal Eu aí sempre que... falo que, Sim, o que eu sei, eu escutei dela, né? é, A gente já teve algumas conversas aí, né? Então, de fato, ela é minha incentivadora aí. Me ajuda muito. exatamente. E para finalizar, então, nós fizemos uma conversa, né, pretérita, justamente para alinhar um pouco essa live, e realmente o que me admirou muito em você foi essa sensibilidade de querer entregar para os nossos seguidores, né, conteúdos de muito valor e também da sua capacidade de enxergar uma advocacia sem muito louvor, sem muito luxo, sem muito brilhantismo. Enxergar a advocacia como ela é. E a correspondência é assim. A correspondência, vamos dizer que ela é vista muito como o submundo da advocacia, porque você pega estagiários que se tornaram advogados. Então, no momento que você me apresenta essa visão, inclusive me relata aqui que já trabalhou também como advogado correspondente, isso foi uma abertura e um prazer estar aqui realmente falando com você para mostrar para a minha audiência e para esclarecer ainda mais para a sua o que é o PJE, que eu vou assumir, como eu disse, que a minha área não é muito bem a trabalhista, o PJE Calc, né, consertando, Sim. que o PJE é o sistema eletrônico, esse sim eu conheço, mas o PJE Calc realmente eu desconhecia. Me preparei aqui para estar nessa live justamente para aprender um pouquinho mais com você sobre essa ferramenta do PJE Calc. E, bom, estou aqui para ouvir realmente sobre essa ferramenta. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá ok. Eu que agradeço novamente. Bom, eu acho que o primeiro passo, né, para a gente poder entender um pouco dessa ferramenta é a gente entender o que ela é de fato, o que ela significa. E, na verdade, eu posso já, a minha audiência talvez já esteja mais familiarizada, né, com o PJ Calc, mas eu posso te dizer que esse sistema, na verdade, ele tem causado uma grande tensão aí na advocacia trabalhista. E aí, bom, vamos partir do princípio, né? Esse sistema, e por que ela gerou esse frisson todo aí? É porque o PJ Calc, ele é um sistema de cálculos trabalhistas, né? A priori, né, ninguém enxergaria nada demais, mas ele tem algumas diferenças do que a gente está acostumado a ver. Por quê? E o principal ponto é porque ele é um sistema, em primeiro lugar, ele é um sistema público, tá? Ele foi desenvolvido pelo TRT da 8ª Região, que engloba os estados do Pará e do Amapá, e sendo um sistema público, obviamente ele tem peculiaridades em relação aos vários sistemas que você tem aí no mercado, né? Obviamente isso aí, para a área civil, para qualquer área, aí você vai ter sistemas de cálculos trabalhistas. No caso do PJ Calc em si, o que acontece? Ele é um sistema satélite do PJE, né? Do PJE da Justiça do Trabalho. E a partir de 2018, ali no finalzinho de 2017, na verdade, ele foi homologado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como sendo o sistema padrão de cálculos na Justiça do Trabalho. E isso é algo, né, sui generis, ou seja, a gente tem um sistema que é padrão. A gente tem, às vezes, em alguns tribunais especificamente, um tribunal regional federal, algum tribunal de justiça estadual, tem algum sistema próprio, mas, via de regra, são sistemas padrão, mas não são sistemas facultativos, né? E aí, o que acontece? Isso lá numa resolução de 2017, definiu-se que esse sistema seria o padrão da Justiça do Trabalho, ou seja, via de regra seria utilizado, né, deveria ser utilizado, mas ainda de forma facultativa.
E aí nós tivemos uma resolução, a resolução 249 de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que estabeleceu a obrigatoriedade do sistema. Esse foi o a grande questão aí, né? Ou seja, colocou-se um sistema como sendo obrigatório, de utilização obrigatória dentro da Justiça do Trabalho, tá? Entendi. Inicialmente a data para que esse sistema se tornasse obrigatório era em 1º de janeiro de 2020. E aí houve muita queixa da advocacia, acho até justificável, de fato. Sempre que a gente puder ter um tempo maior para poder se aprimorar, melhor. Mas também tudo tem limite, né? Tem uma hora que a coisa tem que acontecer. Sim. E aí depois houve uma prorrogação para 1º de julho. Então todos os advogados trabalhistas estão aí há cerca de um mês, né, nessa iminência aí de ter esse sistema como sendo obrigatório. E esse é um ponto, de fato, aí bastante relevante. Entendi. Ô Hugo, desculpa toda a minha ignorância, realmente eu preciso entender esse PJE Calc, mas em síntese, então, ele é um sistema que vai substituir aquele cálculo que eu faço de uma rescisão indireta. Que eu faço na mão, eu vou utilizar um sistema que é o PJE Calc, é isso? Isso. Então, o que acontece? Até há uma dificuldade aí inerente aos cálculos trabalhistas, depois a gente pode até explorar isso mais à frente um pouquinho, mas o que acontece? Eu até brinco assim que as ações trabalhistas, elas são grandes ações de cobrança, né? Se a gente não tivesse o processo do trabalho, a gente caixaria, na melhor das hipóteses ali, ela tem acumulação de pedidos dos mais diversos, declaratórios, né? Às vezes um dano moral. Mas via de regra, o grosso ali de uma reclamatória trabalhista são ações de cobrança, né? Sempre o pedido é a condenação ao pagamento de alguma coisa. E na esfera civil, acho que a gente já está bastante acostumado, né? Eu tenho alguma atuação nas instâncias cíveis, né? Mais especificamente a área administrativa, servidores públicos. Mas o que eu vejo assim é que do ponto de vista da advocacia civil, né, dentro do processo civil, no processo civil não há muito questionamento em relação a fazer os cálculos e tal. Mas, na verdade, no processo, nos cálculos trabalhistas, a gente tem algumas complexidades que tornam esse cálculo mais difícil um pouco. Então, por exemplo, você comentou aí a respeito de um cálculo de rescisão indireta. A gente consegue ali fazer na mão e tal, mas a gente tem algumas limitações, né? Especialmente ali incidência de juros, correção monetária, que vai depender do vencimento de cada parcela. Se você tiver uma parcela, por exemplo, você tem uma parcela de férias há 2 anos atrás que não foi paga, então você tem que contar só naquele pedacinho ali, naquele pedido, juros há 2 anos atrás, né? Sendo que o restante ali da rescisão vai contar da rescisão para frente. Então você tem algumas singularidades ali que às vezes complicam um pouquinho. E aí, às vezes, você utilizar uma planilha ou tentar fazer na mão ali, você vai ter um trabalho homérico ali para conseguir chegar num número de fato confiável, né? Claro, né? Quando se trabalha com números, não existe muita variâncias, né? Ou melhor, existem muitas variâncias que cada caso requer uma especificidade. Ô Hugo, mas eu estou pensando aqui, se vai existir, então, um sistema a partir de 1º de julho, né? PJE Calc, que deverá ser adotado, então, por todos os advogados, isso de todos os TRTs, correto? Correto. Exato. Agora, aí tem um detalhe importantíssimo, que eu acho importante que todo mundo compreenda. O que acontece? Na verdade, o sistema ele passará a ser obrigatório a partir de 1º de julho, mas ele já vem sendo utilizado. Tá? E aí eu posso te dizer, é massivo, tá? É massivo. Tem gente que fala assim, hoje várias entidades, até aqui mesmo a Comissão de Direito do Trabalho, a GATRA, tem se mobilizado aqui no nosso estado, né, de Goiás, a Associação dos Advogados Trabalhistas e a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, explicar aí para a audiência, porque eu sei que tem muita gente que não é de Goiânia, mas eles têm trabalhado e aí discutido, né, se eles vão também se manifestar contrário à obrigatoriedade do sistema ou não e tal, eles estão nesse momento aí discutindo. Agora, o que acontece? O fato de o sistema ser obrigatório, eu pessoalmente entendo
nem precisava ser, tá? Uhum. Por quê? Porque é o seguinte, bom, obviamente, é porque a discussão, na verdade, é se poderia, né, um tribunal, no caso o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, exigir a obrigatoriedade de uso de um sistema. Eu vejo isso relativamente superado, né? A gente usa PJE, usa Projude, usa uma série de sistemas e ferramentas que são obrigatórias e a gente lida com isso relativamente bem, Uhum. né? Então, toda essa discussão do sistema PJCal, que na verdade é só uma resistência a mudanças mesmo, né? É uma questão de quebra de paradigmas, de você ter que... isso não só dos advogados, mas dos contadores, né, que faziam os cálculos. Então, o camarada tem lá, ele está lá há 10 anos trabalhando com o mesmo sistema lá, privado, que ele compra, paga mensal ali a assinatura. E de repente ele tem que migrar para um sistema novo que ele nunca viu, vai ter que mexer do zero. Então, inevitavelmente há essa resistência, é natural. Todos passamos por isso, né? Quando houve a implantação do PJE na Justiça do Trabalho, ou o Projude também. A gente continua aprendendo muito, né? Agora na Justiça Civil mesmo, a gente é relativamente recente a gente trabalhar com os processos híbridos, né? É uma resolução relativamente recente aqui do nosso tribunal. Então, a gente tem processos parte físico, parte eletrônico, né? Uhum. A gente está aí vivenciando toda essa dificuldade aí das audiências telepresenciais, né? Então, estamos aprendendo com a tecnologia. E o sistema PJCal que entra nesse caminho aí, né? Uhum. O doutor ia falando alguma coisa? Não, Interrompi? pode finalizar. Não, então, e o que eu estava dizendo assim, é que eu não enxergo, na verdade, a necessidade de obrigatoriedade, porque nem seria necessária, porque o que aconteceu, na verdade, de fato, doutor? A maioria dos TRTs, na verdade, já obrigam, porque eles podem obrigar, eles obrigam os seus calculistas ou os peritos que vão fazer cálculos naquele tribunal a usar o PJCalc. Então, na verdade, na prática, o advogado, né, trabalhista já tem que saber o PJCalc, se ele quiser impugnar os cálculos. Na verdade, Ótimo. é até algo que eu vejo acontecer pouco, né? Geralmente há uma certa conveniência, né? Uma certa comodidade de falar assim, se o calculista fez, deve estar certo. Entendi. E aí, isso é algo que eu acho que os advogados deveriam quebrar um pouco esse paradigma também, né? Porque o que eu já vi de cálculos feitos no PJCalc com problemas, é lógico que a grande maioria é bem feito mesmo, sem dúvida, os profissionais, os calculistas são muito bons mesmo. Mas, inevitavelmente, eles têm lá uma pilha de cálculos para fazer, eles têm que ter algum tipo de esquema para poder dar celeridade nos cálculos, então ele acaba perdendo em precisão. E aí é a hora que o advogado tem que manejar, saber fazer, né? Também um pouquinho disso daí. Entendi. Realmente, quando eu comecei a advogar, eu e mais 3 colegas alugamos uma salinha bem pequenininha ali perto do setor oeste, num edifício chamado Trade Center. E nessa salinha, o vizinho, ele trabalha exclusivamente com cálculos. Talvez até o pessoal de Goiânia aí já sabe de quem que eu estou falando, porque tradicionalmente, há muitos anos, ele está localizado ali naquele edifício. E é exatamente isso que você falou. Começou com contadores, agora eles têm uma equipe de cálculos, mas não estão limitados tão somente aos cálculos trabalhistas, mas é uma empresa que gira somente realizando cálculos e cálculos e cálculos. A sensação que eu tenho, eu sei que essa sensação está errada, mas é que talvez fosse um sisteminha como nós temos vários sistemas hoje, né, digitais, onde você coloca, então, quanto tempo trabalhado? 11 meses. Teve férias? Não. Tá, e que ele daria para você aquele resultado. Mas eu sei que não é tão simples assim. E por mais que fosse simples assim, nós entendemos que a gama de advogados no nosso Brasil é de diferentes capacidades técnicas. O processo digital está chegando no Brasil e você vê que nós temos até hoje advogados que ainda querem utilizar uma máquina de datilografia para poder fazer suas petições, que até hoje não adotaram, não se adaptaram ao uso de um computador. Então, todo o sistema vem para facilitar a nossa vida, né? Facilitar a vida do advogado,
mas eu também não deixo de ter uma visão crítica, professor Hugo, e aí você me corrija também se eu estiver errado, que talvez essa ferramenta possa também tomar algumas profissões ou alguns cargos. Eu digo que se um advogado utiliza um sistema para realizar esses cálculos, e esses cálculos que foi utilizado pelo sistema vai chegar na mão de um calculista ali do TRT, né? E ele vai usar o mesmo sistema. Será que não vai ficar muito difícil a gente contrapor aqueles cálculos que foram apresentados? Afinal de contas, o sistema foi o único utilizado? É o mesmo? Bem, né, assim, eu pessoalmente, eu enxergo até de forma positiva, sabe? A utilização de um sistema só. Até voltando um pouquinho, né, esse comentário que você fez, achei bastante interessante, porque às vezes a gente vai ali, né, no Tribunal de Justiça, ali se preparar para alguma sustentação, alguma coisa, vai ali, aí você passa naquela salinha ali da OAB, você vê ali o pessoal, ainda muitos advogados ali precisando de ajuda, às vezes até para peticionar ainda, né, a gente vê muito isso, e é óbvio que a gente tem que reconhecer, né, esse ponto, né, esse problema, na verdade, né, porque a gente sabe muito bem que todos têm dificuldades, né, com tecnologia, nós mesmos que estamos aí fazendo um trabalho, né, nas redes e tudo mais, a gente enfrenta problemas, conexão cai, você não consegue fazer, você tem que peticionar até um horário, o sistema fica indisponível, uma série de questões aí que ainda nos assolam, né? Mas especificamente sobre o PJ Calc em si, bom, obviamente tudo tem seus pontos positivos e negativos, mas eu vejo como muito positivo a gente utilizar um sistema único. Isso não é só para a Justiça do Trabalho, né? Se a gente pudesse ter esse cenário em outros lugares também, eu enxergaria isso como muito positivo. E por qual motivo? É pelo seguinte, imagine a seguinte situação, qual que é o cenário atual hoje? Né? Você tem lá, tem alguns tribunais que têm a sua contadoria própria, é o caso do TRT da 18ª Região, até cumprimentar aqui o Gerson, que é calculista do tribunal, está aqui nos prestigiando, pessoa com quem eu troco bastante, tem um diálogo bastante interessante, ele é um cara super receptivo, né, e a gente troca ideias e tal, até sobre o uso do sistema, isso é bastante bom, bastante interessante. E o que acontece? Então, o TRT da 18ª aqui, você tem os calculistas do próprio tribunal, então você tem um setor de cálculos, eles fazem os cálculos primeiro, e depois esses cálculos são apresentados para as partes, via de regra. Já tem algumas varas que estão trabalhando de outra forma. Mas você tem outros tribunais, como o TRT da 10ª Região, que está aqui do lado, que é o Distrito Federal e Tocantins, e lá segue-se, em essência, o rito que está lá na CLT. Ou seja, primeiro você chama uma das partes, geralmente o exequente ali, ele apresenta os seus cálculos, depois a outra parte faz a impugnação dos cálculos, e havendo dúvida, o juiz vai lá e manda isso para o calculista do próprio tribunal, ou para um perito. E aí o que tem acontecido na prática? O que acontece na prática, e também acontece na área civil, é o seguinte, você pega, intima a parte para fazer os cálculos, né? O exequente ali. Então ele vai lá, faz os seus cálculos, ele conhece um determinado sistema, um sistema X lá, por exemplo, ele vai lá, faz os seus cálculos e apresenta. Ou uma planilha de Excel, o que seja. Aí vem a outra parte para apresentar os cálculos. O cara não vai se dar o trabalho de aprender o outro sistema. Ele tem um sistema Y lá que ele usa, ele não vai ficar lá conferindo, porque ele não sabe como que implementa, como que lança dentro do sistema X, do primeiro sistema. Então o que ele faz? Ele simplesmente ignora tudo que a outra parte fez, refaz os cálculos e lança novamente lá os cálculos, a planilha dele. O que vai acontecer? O magistrado vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, e eu com isso, né? Se o advogado às vezes tem resistência para fazer cálculo, o magistrado, via de regra, também não vai ter interesse em entrar, se imiscuir nisso. Então o que ele faz? Contador aqui do calculista do tribunal, vem cá, joga lá pro calculista, e o calculista aí tem outro sistema, e aí, via de regra, o que acontece? Aí o calculista vai lá, faz seus cálculos, o magistrado, via de regra, vai confiar nos cálculos dele, vai homologar aqueles cálculos, as outras partes, como não conhecem nenhum dos sistemas ali naquela interface, vão impugnar, vão agravar, vão correr atrás de todos os remédios ali para tentar corrigir os cálculos, porque obviamente está afetando o interesse do cliente deles.
E o que acontece é que isso vira uma barafunda ali que no final das contas acaba por atrasar o processo. Então, se você tiver todo mundo usando uma mesma ferramenta, obviamente no início vai ter muita divergência, vai ter muita discussão ali. Mas com o tempo, acho que é natural, que as pessoas já vão entendendo os problemas do sistema, quais são, porque todos os sistemas têm, aonde estão as dificuldades, cada versão ele sai com alguma atualização, corrige algum erro, alguma coisa assim. Então, você já vai ali, você já sabe onde que a coruja dorme ali. Você já sabe, opa, o cara usou essa versão, então tem esse problema, ele já sabe como impugnar, ele já enxerga a planilha, porque a planilha é igual para todo mundo, ele já sabe aonde que ele tem que olhar ali, onde possíveis errinhos, porque tem erro, na verdade, em cálculo, que é de incapacidade técnica, né? Alguém que eventualmente ali não sabia como fazer um cálculo, fez de forma incorreta, e assim como em todas as áreas da humanidade, tem ali também o cara que vai falar assim, não, vou jogar aqui uma quantidade menor do que devia, porque isso é favorável para o meu cliente. Se a outra parte não enxergar, um abraço. Então isso acontece também, né? Assim como na estratégia jurídica ali, na hora de você peticionar, na hora de fazer os cálculos é a mesma coisa. Então, você tendo uma uniformidade ali de procedimentos, fica muito mais fácil de você enxergar, inclusive, os erros. Né? Até eu também tenho um grupo de Telegram, que eu posto lá algumas dicas, então, algumas diquinhas assim, justamente nesse ponto, olha, quando você for olhar a planilha, olha isso daqui, preste atenção nesse ponto, porque isso aqui pode gerar algum problema Sim. lá na frente. Então, fechando, resumindo a coisa, eu vejo assim como positiva essa unificação do sistema, apesar de todos esses problemas que a gente já discutiu antes aqui, né? Legal. Você falando, Hugo, você me lembrou, nesses 12 anos de advocacia que eu tenho, uma história de um colega que, claro, na área civil, né, onde mais eu demando, e ele tinha uma demanda contra uma companhia de telefone. E ele adquiriu, na verdade ele não, o cliente dele adquiriu alguns planos de celular 3G, na época não existia o 4G ainda. E ele adquiriu os planos e os modems, que eram parecidos com pendrives, né? E era para uma empresa, então foram vários modems desse, acho que mais de 200 modems, que eram em forma de pendrive. E aí eles entraram com a demanda porque esses pendrives não estavam funcionando, a velocidade não era suficiente, e entraram com uma ação judicial, então, em face dessa companhia de telefone, pedindo os danos materiais pela aquisição, os danos morais com lucros cessantes. E nesses lucros cessantes, eles colocaram todos os contratos que eles deixaram de fechar pela falta de internet. Enfim, agora já puxando um pouco para o lado da minha correspondência, a gente sabe que quando se trabalha com contencioso de massa, é muito difícil controlar a qualidade das ações, controlar a qualidade 100% a qualidade do seu recurso humano. E foi o que aconteceu nesse caso. Por um descuido da assessoria jurídica dessa companhia de telefone, esse colega meu apresentou cálculos que eram estratosféricos, realmente, que começou com uma açãozinha lá de 100 mil e os cálculos foram para mais de R$ 1 milhão. Aconteceu exatamente isso. O juiz recebeu os cálculos e falou, olha, intime-se a outra parte para impugnar. E a outra parte deixou de impugnar esses cálculos. Ao deixar de impugnar, o juiz homologou aqueles cálculos. E olha, eu vou te dizer, eu acompanhei durante um tempo essa ação, não reverteu. Então, os cálculos que foram apresentados, até com um eivado de dúvida, afinal de contas, foi produzido unilateralmente, né? Não teve, a outra parte deixou passar o prazo, e o fato é que foi para frente e a companhia levou um baita de um prejuízo por causa desses cálculos que não foram impugnados. Mas agora me vem uma dúvida aqui. O PJ Calc é uma ferramenta gratuita, correto? Sim, ferramenta gratuita, você baixa, salva no seu computador, faz a instalação. Ela não é online. Nenhum. Ela não é online, ela é um software, então, que tem que ser baixado. Isso. O que acontece? Até é importante essa colocação sua aí, porque, na verdade, ela tem duas interfaces possíveis. Você tem uma interface que ela é online, tá? De fato online.
mas ela é destinada aos servidores dos tribunais. Então, o calculista do tribunal utiliza uma interface online. Eu até hoje em dia acho, nem sei se é tão útil assim, né? Para eles, obviamente, é interessante porque eles podem importar dados do processo, então isso ganha-se algum tempo. Mas a ferramenta que é destinada aos advogados e aos peritos, ela é uma ferramenta offline. Né? Você baixa, instala no computador, faz os cálculos, salva um arquivo para depois você juntar lá no PJE, da Justiça do Trabalho. Entendi. E é uma ferramenta que veio mesmo para facilitar a vida do advogado. Um cálculo que eu demoraria talvez 30 minutos para realizar, com essa ferramenta eu faria em menos tempo. Então, o que acontece? Até achei bacana a sua colocação de tempo aí. Uhum. Desses 30 minutos, né? Obviamente vai depender ali do vulto da ação, né? Porque você conhece aí que as ações trabalhistas podem ter ali 20 pedidos, né? Uma acumulação de pedidos gigantesca, às vezes. Né? E de fato, assim, o objetivo do PJ-Calc, e até é interessante, tem um colega que é calculista, que está se inteirando aí, né, tá aprendendo o PJ-Calc, ele tem confidenciado aí comigo, né, e aí ele colocando assim, que ele tinha uma resistência em relação ao sistema, porque ele achava assim, não, o sistema pode passar uma falsa ilusão de que você tendo o sistema, você aprende a fazer cálculo. Exatamente. Tá? Porque ele é intuitivo, né? Tem um layout ali bonitinho e tal. Agora, obviamente, ele é mais intuitivo do que você mexer ali numa planilha. Uma planilha de Excel gigante, cheia de abas, com tabela dinâmica, sei lá o que vai ser isso. Então, obviamente, ele facilita. Um dos objetivos, eu enxergo, sim, como objetivo do PJ-Calc, é permitir aos advogados fazerem os seus cálculos. Legal. Tá? O que não quer dizer, isso obviamente interfere aí em todo esse mercado, né, de cálculos jurídicos. Se você pesquisar, o pessoal aí depois quiser pesquisar, olha no YouTube aí alguns vídeos sobre obrigatoriedade do PJ-Calc. Você vai ver uns 2, 3 vídeos que é de empresa que faz cálculo. Obviamente porque eles estão sentindo alguma preocupação em relação a isso, né? Isso poderia afetar ali os negócios deles, mas eu vejo isso como bobagem. Isso todos aqueles bons profissionais sempre vão ter o seu espaço. Até a gente tem conversado sobre isso, né, doutor, a respeito até da correspondência jurídica também. Os realmente especializados, os realmente que fazem um trabalho de competência e de excelência, esses sempre terão espaço. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma ilusão. Mas então, assim, a ideia do sistema de fato é facilitar um pouco os cálculos. Eu imagino outros sistemas que eu conheço, e às vezes até planilhas também, ele é de fato mais intuitivo, ele é mais prático de se fazer um cálculo ali. Mas não é só isso também, não é só chegar lá e falar assim, vou baixar aqui, vou abrir a tela e vai com Deus, né? Não é bem por aí. Então tem todo um trabalho para a pessoa poder entender até a lógica de cálculos, né? Geralmente os advogados não têm esse costume, não têm esse gosto em si, pela matemática em si, né? Então, tem que ter ali alguns fundamentos para a pessoa conseguir seguir essa trajetória aí, né, de aprendizado até, de fato, conseguir fazer os cálculos lá. Entendi. Então, é uma ferramenta gratuita, né, baixada pelo site do tribunal, e essa ferramenta, então, está chegando aí para ajudar o advogado a evitar a terceirização, então, desse serviço de realização dos cálculos trabalhistas, né? É uma possibilidade do próprio advogado realizar esses cálculos, e é um benefício também para o Poder Judiciário, já que ele vai uniformizar o padrão, né, dos cálculos e acaba contribuindo para a agilidade processual, essa uniformização dos cálculos, né? E você me lembrou aqui também, tocou no assunto do correspondente, e realmente eu tenho clientes na correspondência, né, que são grandes escritórios do eixo aí Rio-São Paulo, e esses escritórios, eles terceirizam a parte de cálculos, exatamente como eu estava colocando aqui no momento anterior. Eles preferem contratar uma assessoria para poder realizar os cálculos daquele massivo trabalhista das empresas, do que colocar o próprio advogado ali para realizar esses cálculos, né?
E aí é algo muito semelhante com o mercado que eu vivo da correspondência, onde, de um lado, você está enxergando as audiências por videoconferências, atingindo aí inicialmente as audiências dos juizados, e agora eu acompanhei o TRT também, com as audiências de conciliação sendo realizadas por videoconferência. E aí, os correspondentes estão preocupados de perder espaço com a implantação das audiências por videoconferência. Então, eu entendo que talvez os assessores aí de cálculos também estejam com receio de perder o espaço deles para uma nova ferramenta do TRT. Mas onde que eu entendo muita semelhança com o meu mercado? É que os grandes escritórios eles não vão deixar de contratar os correspondentes, porque os correspondentes puxam muito mais do que a execução do trabalho final, que é ir ali e realizar uma audiência fazendo uma proposta de acordo ou não. O correspondente puxa uma gestão do risco, ele puxa a responsabilidade de, se ele não comparecer na audiência, ele se responsabilizar pelo pagamento de eventual revelia. Então, eu enxergo também, você como expert também, talvez não entenda dessa forma, ou sim, mas eu acho que os assessores de cálculo, as empresas de assessoria de cálculos, elas também não perderão espaço. Na verdade, elas vão ter que se adaptar, assim como os correspondentes devem se adaptar a essa nova tecnologia. E toda crise é um momento para sobressair os mais competentes. Porque durante uma crise, aqueles que estão mais fracos, eles desistem. Eles desistem e vão procurar um novo mercado, um novo ramo da advocacia. E quando ele desiste, o competente que resistiu e se adaptou à tecnologia, ele só vai pegando toda aquela parte que foi largada pelos advogados que desistiram no meio do caminho. Então, acho que é uma das características de um bom profissional é a resiliência, né? É a capacidade da gente se adaptar às mudanças que o nosso mercado está propondo, e não tem momento melhor do que você procurar uma adaptação como esse que nós estamos vivendo, de tantas transformações, né? Sim, sem dúvida. Até bacana aí, acho que essa fala sua acho que é perfeita e na verdade ela resume a motivação pela qual eu pensei nessa live aqui, justamente por essa interface que eu também enxerguei, justamente em primeiro lugar, lá na sua primeira colocação, né, na verdade, que foi a uma certa contraposição a esse certo elitismo ali da advocacia, de achar que o que é importante é só audiência e tal, e não enxergar, na verdade, todo um espectro ali de atividades, na verdade, que estão associadas ao trabalho do advogado. E, obviamente, aí você tem estratégias para você fazer isso, né? A gestão ali, tanto, no caso, uma gestão de um escritório ali para fazer cálculos, né? Se especializar nisso, assim como também você ter ali uma gestão de um escritório que tem especialidade ali em correspondência jurídica ou correspondência de várias outras profissões, né? Até foi bastante interessante, a gente começou a dialogar, até eu comentei ontem contigo que eu comecei a pesquisar e comecei a ver sites de correspondentes contábeis, correspondentes de administradores, e até fui me lembrar que eu também já trabalhei com licitações em algum momento, e eu me lembro do pessoal indo nas sessões de licitação, contratando administradores, por exemplo, só para ir lá e apresentar o CRA, né, a carteirinha do conselho, para poder participar de uma vistoria ou da sessão pública mesmo da licitação, que nada mais é do que também um serviço de correspondência de outro profissional, né? Mas eu não tenho dúvida de que são serviços similares ali. Sim. E outra coisa também que eu achei interessante nessa questão da correspondência jurídica é que, às vezes, tem-se uma falsa impressão de que a correspondência jurídica é para aqueles serviços menos importantes, né? Tem-se essa falsa ilusão. Mas não, você tem, por exemplo, aí a correspondência jurídica para você fazer uma sustentação oral num tribunal superior, né? Obviamente, são especializações dentro desse ramo, dentro desse nicho, né? E aí, obviamente, cabe aos profissionais saberem se posicionar e, sem dúvida,
os mais bem posicionados são aqueles que investem em conhecimento, aqueles que estão indo atrás de ferramentas, né? Igual, por exemplo, eu vi recente, né? Eu também acompanho suas publicações, eu vi uma publicação recente sua, falando justamente sobre esses sistemas aí para as audiências telepresenciais, quais seriam os mais interessantes, né? O Google Meet, Zoom, né? Quais seriam aqueles que de fato ficariam ali consolidados nessas audiências telepresenciais. E é isso, acho que todo mundo tem que buscar conhecimento aí para poder se adaptar a essas mudanças que as crises nos impõem, né? E, de fato, poder superar isso, porque é aquela história que você acabou de falar, ou seja, você tinha ali 10 advogados, 2 falaram assim, não, essa audiência telepresencial eu não consigo fazer. Não consigo, eu não sei usar e tudo mais, e aí o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás de um correspondente que tem expertise, tem know-how e vai poder fazer esse serviço por ele ali. Então, acho que é por aí o caminho que a gente tem, né? Concordo muito com isso. Acredito que os advogados aí de meia idade, que já têm uma experiência e que não habitualmente não realizam cálculos e já estão bem colocados no mercado, esses advogados não irão aprender a usar o PJE Calc. Eles vão continuar demandando esse serviço, terceirizando esses serviços. E aí que eu vejo uma boa oportunidade para o correspondente. Afinal de contas, nesse momento, ele está precisando buscar novos campos de atuação, está precisando se adaptar melhor a essa realidade. Está aí uma oportunidade. Ele aprender a realizar os cálculos pelo PJE Calc e apresentar no seu portfólio de serviços, então, essa novidade. Elaboração de cálculos de acordo com o PJE Calc, que passou a ser obrigatório a partir do dia 1º de julho. Acho que até vou fazer uma publicação sobre isso, viu? Dando essa dica para os meus correspondentes lá já colocarem no portfólio deles. Acho que é bem chamativo e é algo, como eu disse, muita novidade. Eu tenho 12 anos de advocacia e não conhecia essa ferramenta. E não só eu fiz essa pesquisa no meu canal do Telegram, até te mandei o resultado. Você viu que a maior parte esmagadora da minha audiência também não conhecia essa ferramenta. Então, acho que é 90%, né? Não sabe utilizar a ferramenta. E assim, eu realmente não abri a ferramenta, vou abri-la só por curiosidade mesmo, para saber como que funciona, vou baixá-la, mas eu vejo que, da mesma forma que o advogado ele tem uma dificuldade para realizar uma audiência por videoconferência, o advogado, às vezes, sabe como realizar o cálculo, mas ele não vai saber como manejar aquela ferramenta tecnológica, né? E foi por esse motivo que talvez você tenha visto algumas publicações minhas sobre o Google Meet, o Zoom e a Cisco Webex, porque eu acabei elaborando, sim, um pequeno curso ensinando o advogado a realizar audiências por videoconferência. Então, o que para muitos parece muito fácil, essa turma aí que nasceu depois de 1990, né, com a era da internet, que é muito fácil, para outros é uma dificuldade tremenda. E essas ferramentas, e eu falo por experiência própria, eu acho que o PJE Calc também tem essas entrelinhas, essas ferramentas de videoconferência, elas permitem muito mais do que somente transmitir uma imagem e a voz. Ela permite troca de arquivos, ela permite chat e ela permite, o que eu venho colocando nas minhas redes sociais, você colocar um fundo virtual. Então, para o advogado que não tem um escritório bonito para realizar aquela audiência, não tem aquela opulência dos grandes advogados, ele pode estar dentro da cozinha da casa dele e usar um fundo virtual para realizar essa audiência, de forma que a imagem dele não vai ser, vamos lá, né, vai ser julgada de uma forma errada perante as partes durante a audiência. E eu acredito que o PJE Calc também tem essas nuances aí da tecnologia, né, professor Hugo? Assim, o PJ Calc, ele tem justamente esse aspecto aí, e ele é interessante porque, como eu falei para você, ele é uma ferramenta que eu até tenho comentado isso com a minha audiência, né, nas minhas publicações,
que inclusive eu tenho feito algumas aulas ao vivo, né? Tenho chamado a atenção do pessoal aí para as potencialidades do sistema. E uma delas, na verdade, eu entendo assim, que na verdade o sistema ele acaba, mesmo para aqueles que resolveram não terceirizar o serviço e decidem ali fazer de fato os cálculos, ele na verdade acaba fazendo uma certa revolução interna ali na própria forma de agir do advogado. Porque você tem situações em que se você entende o raciocínio do cálculo lá no final, isso vai estimular, na verdade, vai interferir totalmente na sua forma de fazer o pedido aqui no começo. Porque se você já sabe quais elementos você precisa para calcular aquela verba lá no final, né, para você encontrar o valor do pedido, inevitavelmente, quando você vai construir o pedido, você já sabe, opa, eu tenho que dizer aqui, por exemplo, que esse aviso prévio entra na base de cálculo do FGTS. Né? Porque se eu deixo de falar isso, e eventualmente, como você até deu um exemplo aí, depois isso chega lá no final, o magistrado vai decidir de acordo com o pedido, e ele vai falar assim, opa, isso aqui eu não posso incluir porque não foi pedido. E aí você deixou de ganhar ali uma série de pedidos que você poderia ter. O TST ele tem uma série de entendimentos, eu também tenho feito alguns vídeos sobre isso, sobre alguns pedidos que o TST não entende como pedidos implícitos. Ou seja, se você não for lá explicitamente colocar essa informação, lá na frente você vai perder aquele pedido. E isso faz uma diferença tremenda, né? Porque as verbas trabalhistas, um conceito interessante aí até para a sua audiência também, que as verbas trabalhistas, elas têm um conceito de verticalização das verbas. O que significa isso? Uma verba, ela depende da outra para ser calculada. E isso é encadeado. Então, se você tem lá um salário base, por exemplo, você tem lá um salário. Aí você pega e calcula um adicional de periculosidade, ele incide sobre o salário base. Se você for calcular as horas extras, ele incide sobre o salário base mais a periculosidade. Se você for calcular o aviso prévio, ele incide sobre o salário base, a periculosidade, mais as horas extras. Então, se você tira uma dessas verbas do meio do caminho, isso faz um estrago no seu cálculo, e aí lá o artigo 492 do CPC não vai te perdoar, não. O magistrado não vai poder deferir aqueles pedidos e você vai ter que, de fato, deixar, né? Tanto o seu cliente vai deixar de ganhar, quanto você também vai deixar de ganhar lá nos seus honorários. Então, é bastante interessante porque o sistema, né? Não o sistema em si, mas a partir do momento que você entende a lógica dos cálculos, isso traz um crescente para dentro da sua própria forma de pensar o direito. Porque, na verdade, a grande dificuldade nos cálculos trabalhistas não é necessariamente a matemática. Lógico que ela ajuda muito. Mas as grandes divergências estão no direito, né? A ciência humana que está envolvida aí é o direito. É discutir qual é o índice de correção, o que o tribunal entende como mais correto. Então, é nessa briga aí que a gente vai travando as batalhas ali para tentar chegar aos melhores resultados ali dentro do processo. Entendi. Ou seja, às vezes uma verba aí mal calculada, se a gente estiver tratando de um salário aí bem alto, né, e você olhar direitos trabalhistas dos últimos 5 anos que aquela pessoa tem a receber, um errinho são milhares de reais envolvidos, né? Até por isso que às vezes a gente tem tem gente que brinca, né? Até isso é utilizado de forma preconceituosa em relação ao direito do trabalho. Geralmente alguns empregadores colocam uma situação assim, o camarada ganhava, sei lá, R$ 1.500 e está com uma ação de 200 mil, né? Como se fosse algo assim inimaginável. E não é, né? É real, justamente por conta desse encadeamento. Às vezes, dependendo dos pedidos, você pode ter de fato essa acumulação aí desses valores. Você pode ter os valores subindo consideravelmente, né? Legal. O professor, e me diz uma coisa, a pergunta pode soar até um pouco ignorante mesmo, mas o PJE Calc só faz cálculos trabalhistas? Então, ótima essa colocação, porque na verdade é o seguinte, os cálculos trabalhistas, eles têm essa peculiaridade que eu acabei de falar, né? Essa questão dessa verticalização, então a base de cálculo ela vai escalando, vai aumentando passo a passo. Mas, inevitavelmente, você pode usar o sistema para fazer cálculos de muitas outras esferas. Como eu falei, eu também tenho um dos nichos que eu atuo nas ações de servidores públicos, que tem uma similaridade, obviamente não vai ter FGTS em alguns casos,
algumas verbas são calculadas de forma diferente, mas é plenamente possível você utilizar o PJ Calc para esses cálculos. Até para a área civil, de um modo geral, uma ação de cobrança, uma pensão alimentícia. Ele tem, agora, obviamente, você tem que já estar ali com certo traquejo na ferramenta para você separar, né, entender qual é a lógica dele, porque ele não é, de fato, destinado para isso, né, para outros cálculos. Mas se você entender a lógica dele ali, você já fala, opa, peraí, não. Se eu fizer essa modificação aqui, eu consigo fazer outros cálculos tranquilamente. Porque ele traz, na verdade, uma questão que é bastante interessante, ele tem umas tabelas auxiliares, e eu hoje, pessoalmente, eu não pesquiso mais nada na internet, sabe? Uhum. Tabela de seguro-desemprego, salário-família, índices de correção monetária, tá tudo dentro do sistema já. Você tem tabelas desde 1960 lá, o salário mínimo, por exemplo, é desde 64, eu acho. Então você já tem essas informações dentro do sistema e estão lá prontas. Você consegue visualizar isso tranquilamente e pode utilizar essa base de dados para fazer cálculos. E isso é uma potencialidade do sistema, na verdade, que serve para as outras áreas, né? Entendi. Você tocou no assunto aí que eu posso utilizá-lo, então, para ações de cobrança. E eu uso muito no meu dia a dia a questão de você usar um sisteminha para poder calcular valores de aluguéis, né, com correções e juros, e também ações de cobrança de títulos executivos extrajudiciais e judiciais. E eu uso um site, desde que eu comecei a advocacia, talvez até você conheça, que chama Cálculo Exato. Geralmente eu utilizava ou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que tem uma plataforma online também, para gerar esses cálculos, mas eu sou mais adepto desse site, Cálculo Exato, onde ele facilita muito a minha atualização dos cálculos na área civil. Conhece, professor? Conheço. Excelente, inclusive. O cálculo exato, na verdade, eu não uso ele muito para a área civil, mas eu sei que ele tem lá uma interface para isso. Eu utilizo com bastante frequência ali, acho que para profissionais de RH também, que é para cálculo de rescisão. Ele tem uma ferramenta ali bem, bem rápida ali, você vai, coloca alguns parâmetros e ele já te dá ali o cálculo de uma rescisão. Lógico, tem algumas diferenças e tal, mas ele consegue fazer isso muito bem. Eu uso esse do Tribunal de Justiça do DF, e uso um também, acho que é do Tribunal Regional da Quinta Região, eu acho ele bem, bem bacana também, eles têm um lá para essas ações cíveis, aí ele ajuda bastante também. Legal, maravilha. Bom, eu acho que eu saio dessa live com muito conhecimento agora sobre o PJE Calc e vou baixar esse software para eu poder matar a minha curiosidade. Quem sabe eu não passo a utilizá-lo aí para calcular as minhas ações cíveis. Eu até tenho uma curiosidade aqui, na verdade, que eu fiquei também nesse nosso bate-papo aqui. Eu tô curioso para a gente conversar mais também sobre correspondência jurídica, porque eu achei um tema bem bacana. Eu de fato, assim, passei pela correspondência jurídica, mas ela não passou por mim, né? Como eu poderia dizer assim. Quando fiz correspondência jurídica, não fiz, talvez, com a consciência que hoje, conversando contigo, eu pude ter das potencialidades disso. Então, quando eu fiz ali, eu fiz como, né, que eu acho que muita gente faz também, e faz errado, né, que é de achar ali, não, vou fazer e tá tudo certo, né, sem nenhum cuidado, na verdade, que eu acho que também é algo importantíssimo para o correspondente, ter noção exatamente dos riscos, dos cuidados que ele tem que ter, né, ter todo um embasamento para poder fazer isso de uma forma responsável. Então, até eu já antecipo aqui, né, antes da gente terminar o nosso papo aqui, já te antecipo um convite para a gente poder conversar num outro momento, justamente sobre correspondência jurídica. Acho que eu comecei a ter um monte de ideias aqui, comecei a pensar sobre, sei lá, não sei se é muita imaginação da minha cabeça, mas assim, será que isso me parece um mercado muito interessante, assim, do ponto de vista de escala, né? Eu estou dizendo até em relação a outras profissões, né? Você ter plataformas, você ter ferramentas ali, né, de diálogo, avaliação, né, do trabalho dos correspondentes. Então,
Acho que é um tema bastante interessante para a gente discutir num outro momento aí também. Eu já aceito de pronto a gente falar em uma outra oportunidade sobre correspondente, que realmente é algo que eu vivo isso desde que me formei, até antes de me formar, e é bem complexo mesmo. Quando você entra de cabeça na correspondência, você entra no mundo empresarial, bem mais empresarial do que jurídico. É claro, para aqueles correspondentes que querem atingir um valor monetário grande, né? Porque se você trata a correspondência como um departamento do seu escritório, ela vai te tratar da mesma forma, ela vai te pagar como se fosse um correspondente comum. Agora, se você incorpora a correspondência e faz do seu escritório, o escritório de correspondência, a mesma forma o cliente vai te tratar assim, com outros olhares, né? Mas sem dúvida nenhuma, a correspondência ela é uma possibilidade, ela é um mercado para tanto estagiários quanto bacharéis e o jovem advogado que quer alavancar a sua prática jurídica. Eu acho que não tem estágio melhor para um estudante de direito do que a correspondência jurídica, que vai propiciar ele negociar diretamente com o cliente, que é algo que a faculdade não nos ensina. Mas eu prefiro parar por aqui em falar sobre correspondência, senão eu me delongo demais e quero sim ouvir as suas criatividades, pois naquela conversa nossa prévia você já me soltou a informação de que tem contadores que estão fazendo audiências como preposto na Justiça do Trabalho. Nada contra, até acho que é possível, já que agora não se exige o vínculo trabalhista com o preposto. Mas, por outro lado, eu vejo que essa condição de preposto na Justiça do Trabalho, ela beneficia muito mais o estudante de direito ou o bacharel que se formou e quer pegar experiência, quer conseguir uma renda, ainda que seja baixa, mas para poder bancar os seus estudos, para poder passar no exame de ordem. Professor Hugo, foi um prazerzaço falar com você. Realmente, eu quero, viu? Se você falar que não, eu vou atrás, mas eu quero fazer uma outra live para a gente falar sobre correspondência. Deixa eu, inclusive, aproveitar o momento aqui, a gente está encerrando. O doutor falou sobre baixar o curso, né? Sobre baixar o sistema PJ Calc aí no seu computador. E eu não poderia deixar, né, de falar aqui para a nossa audiência sobre o curso, né? Eu estou com um curso, Descomplicando o PJ Calc, em que eu justamente tento abordar o que os outros cursos não têm, né, no mercado, que é justamente discutir tanto o conhecimento em cálculos, ali o embasamento, né, para o aluno, para ir além daquela mera operação do sistema. Como eu disse, a mera operação do sistema não vai emancipar o cara, ele não vai conseguir de fato fazer os cálculos. Então ele tem que ter esse conhecimento, tem que ter a maturidade dentro do direito do trabalho, analisar súmulas, OJs, entender que o direito do trabalho, você tem as normas coletivas que criam direito, então você tem que de fato saber isso e saber como implementar isso dentro do sistema, né? Então, eu estou com um curso aí já lançado e felizmente está sendo um sucesso. É um curso com 41 aulas, tá? Tem módulos desde os mais básicos até os mais avançados, até uma liquidação de sentença completinha é feita lá, tá? E como eu disse para você agora, né? Além dessa mera operação do sistema, eu tento ir além disso. Então a gente tem encontros online com os alunos, eles têm a possibilidade de fazer cálculos, tirar dúvidas diretamente comigo, que eu acho que é um bônus essencial, é uma informação essencial justamente nesse momento de adaptação, está todo mundo tentando aprender e, de fato, é importante que a gente ali pegue na mão mesmo, ensine os primeiros cálculos, a pessoa tenha segurança para poder se emancipar e fazer seus cálculos sozinha depois, né? Então, como estamos encerrando, inclusive, aqui, eu até convido, né, todos os presentes aí para depois visitar lá a página do curso, tá? Tá lá na minha bio do Instagram, www.professorhugocouto.com.br/aula e ver lá todas essas características do curso, né, a ementa, formas de pagamento, né, os valores também e, caso seja de interesse também, fazer a sua matrícula no curso, porque nós estamos, inclusive, com as inscrições se encerrando em breve aí. Então, passo aí para o doutor para fazer as suas últimas considerações. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, adorei o bate-papo. Fica aí o convite para o nosso próximo bate-papo e até mais. Maravilha. Realmente